Bom dia, bom dia. Eu sou o Johan, eu sou um investidor cripto e um gringo francês amando o Brasil. Galera, hoje eu tô aqui na França e tá um frio absurdo, tá nevando e eu aproveitei para fazer um boneco de neve. Tá belíssimo, igual as minhas análises de trading. E hoje a gente vai falar do meu top 5 dos melhores altcoins a seguir no mercado para 2026. Bora! Então, só um aviso rápido. Isso aqui não é recomendação financeira, é só educacional, viu? Então, já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Tá, agora vamos ver como que eu escolhi esses 5 projetos. Para mostrar essa lista, eu olho principalmente 6 coisas. Primeiro, a utilidade real do token. Segundo, o ecossistema do projeto. Terceiro, a segurança e o histórico. Quarto, as narrativas importantes para 2026. E 5, a análise técnica. Bom, agora que tudo isso foi dito, vamos passar para o top 5 dos melhores altcoins para 2026. Bora! Primeiro, Ethereum. Ethereum virou um ativo que entrou de vez no radar do mercado tradicional. É também o centro de gravidade do ecossistema de finanças descentralizadas. Agora, olhando o gráfico semanal do Ethereum, tem uma linha de tendência antiga que, para mim, projeta uma zona muito clara entre os 1.600 e 1.800 dólares. Se esse cenário acontecer e o Ethereum vir buscar essa região, para mim, isso seria uma zona ótima para comprar à vista, de forma progressiva, com calma. No diário, dá para ver uma coisa bem interessante. A gente tem um bear flag. E se a gente voltar um pouco no tempo, ali entre maio de 2025 e julho de 2025, teve um bear flag bem parecido. A gente vai buscar liquidez lá em cima, depois vem a pernada para baixo para limpar muita gente e subir até os 5.000 dólares. Sinceramente, eu gostaria que o Ethereum repetisse esse mesmo roteiro. Buscar a zona dos 3.600 e depois vir buscar até os 2.300, que é a última zona de Fair Value Gap. E só então voltar para o norte, né? Beleza? Agora vamos falar do cenário mais pessimista. Se o Bitcoin corrigir forte e entrar numa zona de bear market, o que poderia acontecer para o Ethereum? Na minha visão, a gente teria uma correção em 3 ondas, A, B e C. Primeiro, o preço poderia fazer um último squeeze ali na região entre os 3.600 e 4.000 dólares e depois viria a correção de verdade, devolvendo praticamente todo o movimento até a zona dos 1.600 dólares. E por que os 1.600 dólares é uma zona tão importante? Porque seria um suporte a longo prazo e também poderia representar o preenchimento do último fair value gap da alta. Se o mercado realmente entra em bear market, essa seria, para mim, uma zona ótima para acumular de novo o Ethereum. Agora a gente vai falar de Solana, que é hoje uma das blockchains mais usadas no mundo cripto, principalmente quando o assunto é aplicação, liquidez e volume de usuário. Vamos para o gráfico semanal. Quando eu olho esse movimento, o que eu vejo aqui, na minha leitura, é uma estrutura que parece um regular flat. Para ficar simples, a gente tem uma perna A, depois a perna B, que está mais pequena, e o que falta é a perna C. E para esse regular flat ficar completo, do jeito que eu estou enxergando, eu gostaria de ver o preço vir testar a região dos 95 dólares, podendo até buscar uma faixa mais ampla entre os 70 e 95 dólares. Essa zona, para mim, seria uma zona de longo prazo para recarregar posição em spot no Solana. A partir daí, dá para imaginar um movimento de alta rompendo esse bullish flag
indo pelo menos buscar a faixa dos $180, ou então até explodir esse canal e mirar até os $300, $400 e talvez até mais. Agora a gente passa para o gráfico diário. E aqui dá para ver bem claramente um fundo se formando, aqui na zona dos $120, $115. Se o Bitcoin continuar puxando para cima e voltar a trabalhar a zona dos 100 mil, eu vejo o Solana buscando a região dos $180, para depois corrigir mais embaixo naquela faixa que a gente já tinha previsto, entre os $75 e $95. De novo, tudo vai depender de qual movimento o Bitcoin fizer primeiro. Mas, de qualquer forma, essas são estruturas bem normais de correção de mercado. Correções saudáveis, se realmente acontecerem. Agora a gente vai mudar de narrativa e falar da inteligência artificial. E dentro dessa narrativa, por enquanto, tem um token que, na minha visão, não decepcionou de verdade. É o BitTensor, Tau. É um dos projetos mais pioneiros quando o assunto é inteligência artificial dentro do universo cripto. A proposta dele é criar uma rede aberta onde diferentes participantes podem contribuir com modelos de capacidade de aprendizado e serem recompensados por isso. O que eu gosto aqui é que o Tau está respondendo bem forte numa zona de suporte ali na região dos $200. E isso é importante demais, porque é um projeto que não é mega capitalizado, né? E mesmo assim, ele está respondendo uma zona de suporte de longo prazo. E quando um altcoin com capitalização menor respeita suporte desse jeito, dá um sinal de que o comprador está defendendo essa zona, né? Então sim, ver o Tau segurar e reagir nessa região dá gosto, principalmente dentro da narrativa da inteligência artificial. No Tau também dá para ver que a gente está dentro de um canal de alta, que dá para chamar de bullish flag também. E isso é muito interessante e muito importante. Agora dá para ver que o token reagiu muito bem na região dos $200 e chegou a fazer algo como mais 44% a partir dessa zona, sem deixar uma correção profunda no caminho. E isso é ótimo sinal para o Tau, porque ele corrigiu menos do que o Bitcoin. Concretamente, o token pode vir buscar a região dos $250 ou até 230 e daí reagir com o repique, se o Bitcoin também reagir, né? E aí, ele pode buscar zonas bem importantes, como tem a faixa entre os 320 e $330, e também um objetivo seguinte seria a zona dos $420, onde a gente deixou um fair value gap. Então são zonas de interesse para o preço vir trabalhar. Agora, vamos falar do Pendle. Pendle é um protocolo de finanças descentralizado focado em tokenizar rendimento. Ele separa um ativo que gera juros em duas partes, permitindo negociar o rendimento futuro de forma mais flexível. Galera, o que eu gosto na Pendle, como eu já falei, é que entre todas as altcoins que eu coloquei nesse top 5 são projetos que continuam segurando a tendência de alta. Por quê? Seguem dentro de um bullish flag, né? E isso é muito importante, porque o Pendle sempre age naquela grande zona de suporte ali entre os 1,6 e $2. Ok, agora no gráfico diário dá para ver que a gente tem potencialmente um fundo ali na região dos 1,65. O que eu não gosto muito é que tem uma liquidez nessa zona, tem principalmente um equal low. Então existe a possibilidade de o preço vir variar esse nível para buscar essa liquidez antes de continuar numa alta, né? Eu gostaria muito que o preço conseguisse buscar a faixa entre os 3,6 e $5,5, que seria o topo do canal. Então, esses são os meus objetivos de curto prazo. A Aave é um dos principais protocolos de finanças descentralizada para emprestimento, que chamamos também lending e borrowing, permitindo que usuários depositem criptoativo para gerar rendimento ou tomem crédito usando colateral.
Vou repetir mais uma vez, galera. O que é bom nessa altcoin é que ele continua dentro do canal de alta, dentro desse bullish flag. E a gente está praticamente na parte de baixo desse canal. A gente chegou a buscar uma sombra de liquidez no dia em que deu ruim, no dia de 6 de outubro, né? Mas mesmo assim, o preço continua dentro do canal. E isso é o mais importante por enquanto. No longo prazo, eu vejo uma correção em A, B e C. Eu ainda não sei se essa sombra de liquidez dá para contar como um C. Senão, a gente teria que voltar a buscar o canal ali na região dos 100, 110 dólares para depois romper o canal para cima e mirar a zona dos 350 dólares ou até explodir o canal e buscar os 500 ou 600 dólares, né? Então, essa é a minha visão de longo prazo, galera. Pessoalmente, no gráfico de 4 horas, eu vejo que o token não está mostrando muita força. Eu não lembro exatamente todos os detalhes, mas no geral, parece que tem um atrito entre a Aave Labs e a DAO, e eles vão precisar resolver isso rápido. No momento, o token está muito fraco, por causa dessa notícia, né? Então, por enquanto, eu vejo ele em tendência de baixa, e eu vejo o preço indo buscar a região dos 110 dólares antes de voltar a subir e tentar buscar um topo local. Agora vem o token bônus, que é o Hyperliquid. O token Hype aí tem pouco histórico, mas o narrativo é forte demais, porque é um narrativo de exchange descentralizada, que costuma gerar muitos FIIs. Então isso é uma narrativa que está explodindo. E aí, galera, olha o hype. Ele saiu dos dólares e foi até os 36. Depois corrigiu por volta dos 9 dólares e em seguida voltou a explodir e fez uma tendência bem forte, subindo até quase 60 dólares. E agora? A gente tem boas zonas para começar a se posicionar. O problema que eu estou vendo aqui é que a gente ainda não veio buscar aquela mecha de liquidez na região dos 20 dólares. Então eu vejo ele seguindo uma tendência de baixa para, no mínimo, vir buscar essa zona na região dos 20 dólares. Depois disso, a gente pode entrar numa zona de acumulação para então romper para cima, quebrar talvez o topo dos 60 dólares e, quem sabe, buscar níveis ainda mais altos. Agora, como é um token muito jovem e ainda em plena fase de crescimento, o que eu costumo fazer para encontrar boas zonas de posicionamento é traçar um Fibonacci e começar a olhar entradas na região entre o nível dos 718 e 786 de Fibonacci. E justamente o 786 corresponde àquela mecha do dia 6 de outubro, ali na região dos 20 dólares. Então, na minha visão, seria uma ótima zona bem interessante e optimizada para buscar uma entrada. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse top dos altcoins. Me diz aqui nos comentários quais outros altcoins você querem que eu analise nos próximos vídeos. Deixa o like para me apoiar, fortalece demais esse canal e se inscreve para não perder as próximas análises.